tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Olá, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Estamos retomando o nosso contato de forma virtual. Embora limitado este contato, mas também é uma forma, uma maneira pela qual nós podemos nos edificar e nos abençoar mutuamente. E hoje à noite a nossa meditação, eu gostaria de refletir sobre um convite do coronavírus ou do Covid-19. Não tem como a gente não falar sobre este assunto. E o coronavírus está nos convidando, ele está nos fazendo um convite. E eu gostaria, tomando por base o texto bíblico, aliás, dois textos bíblicos. O primeiro texto encontra-se na Epístola de Tiago, no capítulo 4, versículos 13 a 15, onde nós lemos: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O segundo texto que vamos ler para a nossa meditação
É o Salmo de número 39, versículos 4 a 7, onde nós lemos: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Nós temos aprendido nas Escrituras que o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que se comunica. É um Deus que não tem dificuldade de dizer o que Ele deseja, o que Ele pretende, o que Ele quer. E aprendemos nas Escrituras que Deus se comunicou de maneira extraordinária, soberana, suprema, em Jesus Cristo, seu Filho. Ele é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a suprema comunicação de Deus para conosco. E em Jesus Cristo nós temos, e através de Jesus Cristo nós entendemos as Escrituras, que Deus continua falando conosco pelas Escrituras. E porque o seu Espírito Santo tem sido nos dado, nós também podemos ouvir a voz de Deus nas circunstâncias, nos acontecimentos, nos episódios da vida. Enfim, o nosso Deus é um Deus que fala. Deus está sempre usando recursos, meios, circunstâncias para falar ao nosso coração. E eu quero crer que essa experiência que nós estamos vivendo hoje, o mundo inteiro, no Brasil, a experiência, esse terror, essa experiência de medo, de incerteza do coronavírus, é uma forma que Deus está querendo falar conosco. É uma maneira pela qual Deus está se dirigindo a nós. De que maneira nós poderíamos ouvir a voz de Deus? Na verdade, este episódio é um quadro assustador. É um quadro realmente extremamente assustador. Do ponto de vista da economia, nós não sabemos ainda os verdadeiros impactos do ponto de vista econômico, na vida, no dia a dia das pessoas. O impacto na saúde é facilmente previsível. O que vamos ter pela frente se não houver uma interrupção deste processo de contaminação. Os planos que já estão interrompidos, viagens, casamentos, festas, decisões, tantas coisas que estão acontecendo aí e que certamente interrompidos, e a pergunta é: como vai ser? O que vai ser? Porque tudo vai parar. E é interessante nos perguntar: quem tem este poder de fazer parar todas essas coisas? Nós nunca imaginaríamos que um mero e simples vírus, invisível aos olhos humanos, a olho nu, teria este poder de parar, de interromper, mas também de nos fazer refletir sobre algumas coisas muito importantes. Muito bem, esse vírus está tendo este poder de parar e de criar esse caos em nossas vidas, em todas as áreas, em todos os setores. É verdade que esta situação já teve casos semelhantes no passado. A peste negra, que varreu 1/3 da população da Europa na Idade Média, foi também um grande impacto naquelas circunstâncias. Em 1918 e 1919 nós tivemos a famosa gripe espanhola. Alguns estimam que naquela ocasião quase 100 milhões de pessoas morreram no mundo inteiro. No Brasil foram apenas 35 mil pessoas. Mas um impacto realmente muito grande
Todavia, o que parece o impacto das nossas vidas nesse sistema de vida nosso globalizado, o coronavírus, com certeza, é um impacto sem precedentes, sem similares. Mas a pergunta é, o que esses episódios estão nos ensinando? O que é que Deus quer nos ensinar? E esta é a pergunta que eu gostaria que você nos acompanhasse nesta reflexão. O que é que Deus quer nos ensinar? O que é que Deus está nos dizendo? O que é que Deus está nos convidando a parar e a refletir sobre algumas coisas à luz dos textos bíblicos que nós acabamos de ler? A primeira coisa que o livro de Tiago e o texto de Salmos está nos convidando a refletir é que nós precisamos analisar, ver e pensar a fragilidade da existência humana. Como já dissemos, um pequenino vírus, invisível ao olho nu, imperceptível, não sabemos exatamente todos os seus processos, como ele se propaga e como as coisas acontecem, e não sabemos exatamente como ele tenha surgido. Mas o fato é que este pequenino ser, esse microscópico ser, está nos fazendo pensar sobre uma realidade que nós não estamos parando no nosso dia a dia para avaliar, a fragilidade da existência humana. Nós nos sentimos fortes, capazes, saudáveis, cheios de ideias, cheios de energia, cheios de poder, cheios de planos, mas de repente vem um minúsculo e microscópico ser e paralisa tudo. É como se estivesse dizendo: o que é a vossa vida? É isto que Tiago está perguntando. Há 2000 anos atrás, desde 2000 anos atrás, a epístola de Tiago está perguntando: o que é a vossa vida? Sois como uma neblina que aparece e logo dissipa? Tiago já está nos alertando desse caráter transitório, passageiro, limitado da existência humana. E Moisés, seu salmo, atribuído a ele o Salmo 90, diz: nós somos como um sono, uma plantinha que cresce, que floresce, mas morre. E os nossos dias são como um breve pensamento. O Salmo 39, que já lemos, diz: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, e o prazo da minha vida é nada. Ou seja, este vírus está sendo usado por Deus de uma forma a nos lembrar a brevidade, a fragilidade da vida humana, porque nunca nós estamos nos deparando de uma maneira intensa, concreta, real, com a realidade da morte. Isso está diante dos nossos olhos. E a isso nós somos convidados a pensar a brevidade, a fragilidade da existência humana. Mas o convite do coronavírus, ele nos faz pensar sobre uma segunda realidade. A primeira é sobre a fragilidade da existência humana, da vida humana. O segundo é a fragilidade ou a volatilidade dos planos e dos nossos projetos. O livro de Tiago, a carta de Tiago nos diz: olha, vocês que dizem hoje, amanhã, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos viajar, vamos passar um ano lá, vamos negociar, vamos comprar, vamos ganhar. E Tiago nos pergunta: vocês não sabem o que vai suceder amanhã? De fato, de verdade, aqui o coronavírus está nos convidando a refletir e a pensar sobre a fragilidade, a limitação dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, que repentinamente
eles podem ser interrompidos por uma enfermidade ou por circunstâncias como essas, que produzem interrupções, barreiras e obstáculos, para que nós não façamos aquilo que imaginaríamos que deveríamos fazer. No entanto, é Deus nos dizendo. É como se Deus dissesse para nós: a gente planeja tanto, a gente sonha tanto, a gente imagina tanto, a gente articula tanto, e Deus olha para nós assim, lá do alto, e Deus diz assim: sabe de nada, inocente. Você é inocente. Você pensa que sabe das coisas, mas você não sabe de nada. Esta é a verdade. Nós nos julgamos onipotentes, capazes e competentes. Imaginamos, sonhamos, planejamos, desejamos, articulamos, movemos o mundo, pessoas, recursos e circunstâncias. Mas de repente, uma interrupção dessa que não estava no programa de ninguém. É como dizendo: os nossos planos são falíveis, os nossos projetos são frágeis, os nossos sonhos, às vezes que construímos, eles podem desmoronar devido à fragilidade, porque são construídos em bases puramente humanas. É verdade que nós precisamos planejar. A Bíblia nos ensina que a prudência é algo necessária, que viver de maneira imprudente, insensata, inconsequente, não é uma atitude sábia. A Bíblia está repleta de exemplos dessa natureza. Mas o que a Bíblia está condenando não é o planejamento. O que a Bíblia está condenando é a autossuficiência, é a arrogância, é o estilo de vida independente, em que nós articulamos todas as coisas como se Deus não existisse e não levando em conta aquilo que seja a vontade e a soberana vontade de Deus. O coronavírus também está nos convidando a repensar os nossos valores. Esta parada forçada não é um mero pit stop. Esta parada forçada que nós estamos tendo nas nossas atividades, nas nossas tarefas, é um convite para repensar os nossos valores. Quais são as nossas prioridades? Quais as coisas que realmente importam? Quais as coisas que permanecem? O Salmo 39, que nós já lemos, diz: na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem, o ser humano, como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Essa é a realidade humana. Nós amontoamos tesouros, nós nos esforçamos, nós corremos, nós batalhamos, nós lutamos, e às vezes a pergunta é: para que tudo isto serve? Para quem tudo isto ficará? É verdade que é muito importante, repetimos, nós exercitarmos a prudência e vivermos de maneira prudente. É muito importante lutar, batalhar, viver do suor do nosso rosto. É bíblico que nós usufruamos do fruto do nosso trabalho. Tudo isso é bíblico. Mas existe uma linha muito tênue que facilmente nós transpamos, que de repente o objetivo de prover as nossas necessidades, aquele estilo de vida prudente, o objetivo de atender às demandas da nossa família se transforma num Deus em si, num valor em si. E de repente nós apegamos o nosso coração e nós colocamos isso como centro da nossa vida. Nós colocamos isso como objetivo final. Portanto, Deus está nos convidando a repensar os nossos valores. Deus está nos convidando a rever a nossa postura. Quais são os nossos objetivos reais? Quais são as nossas verdadeiras aspirações e o que é que está no centro realmente da nossa vida, da nossa existência.
Tudo isto nos faz pensar numa experiência que nós vivenciamos há algum tempo em São Paulo. Perto da nossa casa havia um morador de rua. E ele carregava com ele cerca de 10 ou 15 sacos de plástico. E ele os carregava com um zelo, com intensidade e com esforço muito grande. Quando ele se assentava, ele procurava trazer perto dele aqueles sacos. E quando ele se levantava e se movia, ele fazia um esforço tremendo de não deixar nenhum daqueles sacos para trás. Em certa ocasião eu me aproximei e procurei ver exatamente o que ele trazia dentro daqueles sacos. E eu percebi que dentro dos sacos que ele trazia havia apenas lixo. Apenas lixo. Ou seja, ele fazia um esforço tremendo para carregar aquela infinidade de sacos e dentro dos sacos havia apenas lixo. Talvez ele considerasse que era a única coisa que lhe restou, seus únicos bens, mas aquilo continuava sendo apenas lixo. Isso, de certa maneira, é uma ilustração do ser humano, que às vezes nós lutamos, nós nos empenhamos, nós planejamos, nós gastamos a nossa saúde, as nossas energias, o nosso tempo, tão focado em acumular, em guardar, em preservar aquilo que às vezes, aos olhos de Deus, é pura e simplesmente lixo descartável. Não permanece, não tem valor. Nós atribuímos às vezes valor a determinadas coisas que aos olhos de Deus não tem a menor importância. Isso me faz recordar também a experiência. Nós tínhamos um vira-lata em casa e de vez em quando nós saímos para passear com aquele vira-lata. E aquele cachorro, a exemplo de outras espécies, costumam demarcar o seu território. E aquele vira-lata, todo poste que ele via, ele parava insistindo e dizia: eu passei por aqui, este território é meu. Demarcando assim, definindo, dizendo: este espaço é meu. E vinha o outro cachorro atrás dele e fazia a mesma coisa. Não importa a raça, não importa o pedigree, não importa o proprietário, ele pensava que aquele território era dele. Nós, às vezes, vivemos na ilusão semelhante, que algumas coisas são nossas, que possuímos, e vivemos, lutamos por conta desta ilusão. Mas tudo é tão passageiro, tudo é tão provisório. E eu gostaria de concluir a nossa meditação. A palavra de Deus nos dá sabedoria para discernir as coisas, entender e ver a brevidade da existência humana. Como saber o que lutar, quando parar, o que é realmente importante, como discernir isto, como obter sabedoria. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o Salmo 19 diz: Senhor, mostra-me, não me deixes que os meus erros fiquem ocultos, mas faze-me entender os meus erros, os meus pecados, para que eu não seja vítima deles. Que Deus assim nos abençoe, que nesse tempo que Deus está nos falando através desses acontecimentos, nós possamos adquirir sabedoria para a nossa vida e viver de maneira temente ao Senhor. Que Deus assim te abençoe, nos abençoe. Amém. Nós queremos encerrar essa ministração orando por você, orando pela sua família e também lembrando a você que você deve orar não somente pelos seus familiares, mas também orar, não se esqueça de orar pelos profissionais de saúde, aqueles profissionais que estão na linha de frente e que precisam da graça de Deus, precisam de saúde, de proteção, precisam de forças para enfrentar este vendaval que está às portas. Não se esqueça de orar e de interceder diariamente pelos profissionais da saúde,
também pelos policiais, pelos bombeiros, por aqueles que não vão poder parar. Você esteja intercedendo, os colocando na presença de Deus. E lembre-se também uma coisa, nós estamos fazendo essa gravação aqui no templo. O templo está vazio, mas você precisa se lembrar que a igreja não é o templo. Isso aqui é apenas o nosso lugar de reuniões. A igreja está nos lares, a igreja está na sua casa, onde você estiver, aí está a igreja. Onde você estiver, você estará levando a igreja, juntamente com sua família, sozinho. Você é o templo do Espírito Santo. E nós podemos ter comunhão uns com os outros, mesmo impedidos dessas reuniões presenciais. Você pode ligar e nós apelamos para que você ligue, mande uma mensagem, converse com as pessoas, leia um texto bíblico para elas, ore com elas. E assim nós vamos desenvolvendo, aperfeiçoando, intensificando a nossa comunhão. Que Deus te abençoe. Agora queremos orar por você. Curve a sua cabeça e nós vamos orar. Pai querido, Pai eterno, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu falas ao nosso coração. Através da Tua palavra, mas também fala através das circunstâncias. Ensina-nos a Te ouvir. Ajuda-nos a parar e a refletir. Ensina-nos nesse período de parada forçada a refletir sobre a nossa vida e o Teu propósito para nós. Dá-nos a Tua graça, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína e do pecado. Muito felizes ao seu lado. Deus vos guarde do poder do mal. Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, seu serviço tão glorioso, viver muito vitorioso. Deus vos guarde para o seu louvor. Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus os guarde em sua